É uma bênção ter você aqui neste momento. Antes de qualquer palavra, respire fundo e permita que seu coração se aquiete. Deus já está presente antes mesmo de começarmos. Há dias em que nos aproximamos da palavra com atenção total, e há outros em que chegamos carregados de pensamentos, contas, medos e perguntas sem resposta. E mesmo assim, Jesus nos recebe exatamente como estamos. A Bíblia conta que em um desses dias, Jesus ensinava uma grande multidão. Pessoas simples, famílias inteiras, curiosos e discípulos se reuniam ao redor dele. Alguns ouviam com o coração aberto, outros escutavam, mas a mente estava distante, ocupada com preocupações silenciosas, problemas financeiros, conflitos familiares, incerteza sobre o amanhã. No meio daquele ambiente sagrado, alguém interrompe Jesus com um pedido direto e urgente. Uma questão de herança, de justiça, de segurança material. Não era apenas um problema financeiro. Era o reflexo de um coração aflito, tentando garantir o próprio futuro. Quantas vezes fazemos o mesmo? Nos aproximamos de Deus não para ouvir sua voz, mas esperando que Ele resolva rapidamente aquilo que nos tira o sono. Queremos respostas, soluções, garantias. Queremos sentir que tudo estará sob controle. Mas Jesus, em sua sabedoria, não entra na discussão. Ele não escolhe lados. Em vez disso, ele conta uma história, porque histórias revelam o que argumentos não alcançam. Ele fala de um homem próspero, alguém que tinha colheitas abundantes e planos bem definidos. Por fora, tudo parecia seguro. Por dentro, porém, algo essencial estava fora de lugar. Essa história não fala apenas sobre dinheiro. Ela fala sobre onde colocamos nossa confiança. Fala sobre o perigo de construir uma vida inteira sem considerar a eternidade. E hoje, essa mesma pergunta ecoa para nós. Em que estamos baseando a nossa segurança? Se essa palavra já falou com você, escreva nos comentários. Amém? Deus está falando comigo. Jesus continua a história falando de um homem que olhou para tudo o que possuía e pensou apenas em si mesmo. Suas terras produziram em abundância, seus celeiros ficaram pequenos e então ele decidiu ampliar ainda mais o que já tinha. Seus planos pareciam inteligentes, estratégicos, bem calculados. Ele dizia a si mesmo: agora posso descansar. Tenho o suficiente para muitos anos. Vou comer, beber e aproveitar a vida. Aos olhos do mundo, esse homem era o retrato do sucesso. Preparado, organizado, seguro. Alguém que finalmente havia chegado ao ponto onde a preocupação não teria mais espaço. Mas o problema não estava nos bens, nem no crescimento, nem na prosperidade. O problema estava no coração. Em nenhum momento ele reconhece Deus. Em nenhum momento ele pergunta ao Senhor o que fazer com aquilo que recebeu. Tudo gira em torno do eu. Então vem a parte mais impactante da história. Deus se dirige a ele e diz que naquela mesma noite sua vida seria requerida. Todo o acúmulo, todos os planos, toda a falsa sensação de controle não poderiam comprar mais um segundo de vida. Jesus encerra com uma verdade profunda. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Essa palavra confronta, mas também liberta. Ela nos lembra que segurança não vem do que possuímos, mas de quem governa o nosso coração. Não é errado planejar, trabalhar ou prosperar. O perigo é viver como se Deus não fizesse parte da equação. Quando colocamos nossa esperança apenas no que é passageiro, o medo sempre encontra espaço para crescer. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva "Glória a Deus" nos comentários. Depois de contar aquela história forte e confrontadora, Jesus muda o foco. Ele se afasta da multidão e olha diretamente para os discípulos. Não com dureza, mas com compaixão.
Ele sabia exatamente o que se passava na mente deles, porque são os mesmos pensamentos que muitas vezes passam pela nossa mente também. Era como se eles pensassem: tudo isso é bonito de ouvir, mas a vida continua sendo real. As contas não desaparecem. O trabalho precisa ser feito. A comida precisa chegar à mesa. Jesus não ignora essa realidade. Pelo contrário, ele fala diretamente a ela. Ele diz: não andem preocupados com a própria vida, com o que vão comer ou vestir. Essa palavra soa quase impossível, porque a preocupação parece automática. Ela surge quando deitamos a cabeça no travesseiro e aparece antes mesmo de levantarmos da cama. A preocupação se disfarça de responsabilidade, mas muitas vezes é apenas medo tentando assumir o controle. Existe uma diferença clara entre cuidado e preocupação. O cuidado nos ajuda a planejar. A preocupação nos paralisa. O cuidado nós administramos. A preocupação acaba nos dominando. Jesus não diz para não se preocupar porque a vida é fácil, mas porque a preocupação não produz nada de bom. Ela não acrescenta tempo à nossa vida, não resolve o problema e não fortalece a fé. Pelo contrário, ela rouba a paz, desgasta o corpo e enfraquece o espírito. A pergunta de Jesus ecoa até hoje: quem de nós consegue acrescentar um único instante à vida por meio da preocupação? Quando entendemos isso, começamos a perceber que a ansiedade promete controle, mas entrega apenas cansaço. Promete segurança, mas gera medo. Promete preparo, mas produz estagnação. Jesus nos chama para um caminho mais leve, onde a confiança substitui o peso da ansiedade. Se você recebe essa palavra hoje, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Então Jesus amplia a visão dos discípulos e os convida a enxergar além do problema imediato. Ele diz que a vida é mais do que o alimento e que o corpo é mais do que as roupas. Em outras palavras, ele nos lembra que estamos gastando energia demais tentando proteger coisas menores, enquanto esquecemos da verdade maior. Se Deus nos deu a própria vida, Ele também é poderoso para sustentá-la. Jesus nos ensina que o mesmo Deus que cria é o Deus que cuida. O mesmo Deus que chama à existência é o Deus que mantém. Nada em nossa vida pegou o Senhor de surpresa. Nenhuma necessidade nossa é desconhecida por Ele. Quando nos preocupamos excessivamente, acabamos vivendo como se Deus tivesse iniciado algo que não consegue sustentar. Em seguida, Jesus aponta para o céu e diz: observem os corvos. Essas aves não plantam, não colhem, não constroem celeiros. Ainda assim, não passam fome. Não porque o alimento caia do céu de forma mágica, mas porque Deus já estabeleceu provisão dentro da criação. Sempre há algo, em algum lugar, preparado pelo cuidado do Pai. O mais impressionante é que Jesus escolhe falar de corvos, aves desprezadas, consideradas impuras. Mesmo assim, Deus cuida delas. E Jesus faz a pergunta que toca o coração: quanto mais vocês valem? Se Deus não se esquece nem dos que o mundo não valoriza, Ele jamais se esquecerá de você. Você não é invisível. Você não é pequeno demais. Você não foi deixado de lado. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. Percebemos que empregos, pessoas e recursos são apenas canais. A fonte verdadeira sempre foi Deus. E quando um canal se fecha, Ele abre outro. A provisão nunca acaba, porque a fonte nunca seca. Se essa verdade fortalece sua fé, escreva: Deus é a minha fonte. Depois de apontar para o céu, Jesus direciona o olhar para a terra. Ele chama a atenção para algo simples, mas profundamente poderoso: as flores do campo. Ele diz para observá-las com calma. Elas não trabalham, não se esforçam para impressionar, não vivem em comparação. Ainda assim, crescem cheias de beleza e dignidade, vestidas por Deus de forma perfeita. Jesus declara que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e esplendor, se vestiu como uma dessas flores.
Isso revela uma verdade libertadora. A beleza e o cuidado de Deus não dependem do nosso esforço exaustivo, mas da sua graça constante. As flores simplesmente florescem onde foram plantadas. Elas confiam no processo invisível que acontece debaixo da terra antes que qualquer cor apareça. Muitas vezes, nossa ansiedade nasce da comparação. Olhamos para a vida dos outros, para o progresso dos outros, para as conquistas dos outros e começamos a questionar o nosso próprio valor. Mas Jesus nos lembra que Deus não nos criou para competir, e sim para confiar. Cada um floresce no tempo certo, no lugar certo, segundo o cuidado perfeito do Pai. Se Deus se preocupa em investir algo tão passageiro com tanta beleza, quanto mais cuidará de você, que é seu filho. Você não é temporário para Deus. Seus dias, suas lutas e suas necessidades importam. O cuidado dele não é superficial. Ele alcança até os detalhes que ninguém mais percebe. Quando entendemos isso, aprendemos a descansar. Descansar não é parar de viver, é parar de lutar sozinho. É confiar que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos resultados imediatos. Se você recebe essa palavra hoje, escreva: eu descanso em Deus. Jesus, então, toca no ponto central do coração humano. Ele deixa claro que o problema não é termos necessidades diárias, porque elas fazem parte da vida. O problema começa quando essas necessidades se tornam o centro de tudo, quando aquilo que é importante passa a ocupar o lugar do que é eterno. Aos poucos, sem perceber, deixamos Deus em segundo plano e colocamos a sobrevivência no trono. Jesus diz que as nações do mundo vivem correndo atrás dessas coisas. Elas acordam pensando nelas, dormem preocupadas com elas e constroem a vida inteira em torno delas. Mas com amor, ele faz uma distinção poderosa. Vocês não são assim. E então, ele revela algo profundamente pessoal. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Não é um Deus distante, frio ou indiferente. É Pai. Ele não conhece apenas nossos desejos. Ele conhece nossas reais necessidades. Antes mesmo de abrirmos a boca, ele já sabe. Isso muda tudo. Porque quando confiamos que Deus é Pai, deixamos de viver como órfãos espirituais, tentando garantir tudo sozinhos. Jesus não está dizendo para ignorarmos responsabilidades. Ele está nos ensinando a reorganizar prioridades. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as demais coisas encontram seu devido lugar. A ansiedade perde força quando o reino de Deus se torna prioridade. A pressa diminui quando a eternidade passa a ser o foco. Buscar o reino primeiro não é esperar a vida ficar perfeita para então buscar Deus. É buscar Deus no meio do caos, da incerteza e das perguntas sem resposta. É declarar com a vida que Ele é suficiente, mesmo quando ainda não entendemos tudo. Se você escolhe colocar Deus em primeiro lugar, escreva: busco o reino de Deus. Jesus então fala de forma ainda mais próxima, quase como um sussurro para corações cansados. Ele diz: não tenham medo, pequeno rebanho. Essas palavras revelam o quanto Deus conhece nossa fragilidade. Ovelhas se assustam com facilidade, se perdem com rapidez e dependem totalmente do pastor. Jesus sabe disso e, mesmo assim, não nos rejeita. Ele nos cuida. Em seguida, ele declara algo que muda completamente nossa perspectiva. O Pai teve prazer em nos dar o reino. Não foi por obrigação, não foi com relutância. Foi com alegria. Deus não cuida de você por dever, mas por amor. Ele se alegra em sustentar, proteger e conduzir seus filhos. Essa verdade quebra uma mentira muito comum, a de que somos um peso para Deus. Não somos. Nossas orações não o cansam, nossas lágrimas não o incomodam. Pelo contrário, ele se inclina para nos ouvir. Quando confiamos nisso, o medo começa a perder espaço, porque entendemos que não estamos sozinhos tentando sobreviver. Jesus então fala sobre tesouros.
Ele nos ensina que aquilo que valorizamos direciona nosso coração. Se nosso tesouro está preso apenas ao que é temporário, nosso coração viverá inquieto. Mas quando escolhemos investir no que é eterno, a alma encontra descanso. Deus não é contra nos abençoar. Ele apenas não quer que a bênção tome o lugar dele. Quando colocamos nossa esperança no reino, passamos a viver com mais leveza. A paz deixa de depender das circunstâncias. Mesmo quando tudo ao redor parece instável, o coração permanece firme, porque sabe em quem confia. Se essa palavra falou com você, escreva: meu coração está no reino. A palavra nos lembra que quem confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Mesmo quando o calor chega e os recursos parecem escassos, suas raízes permanecem firmes. O profeta Jeremias declara que aquele que deposita sua confiança em Deus não se desespera em tempos de seca, porque sua fonte não depende do ambiente, mas do Senhor. Essa é uma verdade poderosa para os dias difíceis. Às vezes, portas se fecham, oportunidades desaparecem, e aquilo que antes parecia estável começa a falhar. Mas Deus nunca falha. Quando os sistemas humanos entram em colapso, o cuidado divino permanece intacto. Ele não está limitado à economia, às pessoas ou às circunstâncias. Jesus nos ensina que o problema não é ter recursos, mas depender exclusivamente deles. Quando nosso tesouro está em Deus, nosso coração encontra descanso. O coração segue o tesouro. Se o tesouro está no céu, o coração vive em paz, mesmo na terra. Se o tesouro está apenas no agora, a ansiedade encontra espaço para crescer. Deus não quer que vivamos dominados pelo medo do amanhã. Ele nos convida a viver ancorados na eternidade. A verdadeira segurança não está no que acumulamos, mas em quem nos sustenta. Quando entendemos isso, a fé começa a substituir a preocupação e a confiança toma o lugar da inquietação. Mesmo quando tudo parece incerto, Deus continua sendo o mesmo. Ele vê o futuro com clareza, enquanto nós vemos apenas o agora. Confiar nele é descansar, sabendo que ele já está lá, cuidando do que ainda nem aconteceu. Se você escolhe confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis, escreva: minha confiança está no Senhor. Agora, com o coração preparado, nos aproximamos da oração. Não como quem repete palavras, mas como quem se entrega por inteiro. Deus não busca discursos perfeitos. Ele acolhe corações sinceros. Ele vê aquilo que mostramos e também aquilo que escondemos. Nenhuma preocupação sua passa despercebida diante dele. Há momentos em que tentamos carregar tudo sozinhos. Tentamos resolver, controlar, antecipar. E quanto mais tentamos, mais cansados ficamos. A ansiedade nasce exatamente aí, quando assumimos um peso que nunca foi feito para nossas mãos. Hoje, Deus nos convida a devolver esse peso a Ele. É tempo de reconhecer que precisamos do Pai, de admitir que nem sempre confiamos como deveríamos, de entregar as preocupações que nos acompanham em silêncio, as que tiram o sono, as que geram medo do futuro, as que fazem o coração disparar sem aviso. Nada disso assusta Deus. Quando escolhemos buscar o reino, em primeiro lugar, algo sobrenatural acontece dentro de nós. A paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo medo. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque a presença de Deus se torna maior do que eles. Confiar não é negar a realidade, é enxergá-la à luz da fé. É declarar que, mesmo sem entender tudo, escolhemos descansar no cuidado do Pai. É soltar o controle e permitir que Deus conduza cada detalhe no tempo certo e da forma certa. Se você entrega suas preocupações a Deus agora, escreva: entrego tudo ao Senhor. Pai amado, hoje nos colocamos diante de Ti com um coração sincero.
Tu nos conheces profundamente, sabes o que mostramos às pessoas e também aquilo que guardamos em silêncio. Conheces nossas preocupações, nossos medos e nossas lutas internas. Nada está escondido diante dos teus olhos. Reconhecemos que muitas vezes tentamos controlar aquilo que não está em nossas mãos. Tentamos antecipar o amanhã, resolver tudo sozinhos, e isso nos deixa cansados e aflitos. Hoje, escolhemos um caminho diferente. Escolhemos confiar. Escolhemos colocar teu reino acima dos nossos medos, acima dos nossos planos e acima das nossas ansiedades. Tu és nosso Pai, dono de toda a criação, fonte inesgotável de provisão. Assim como cuidas das aves e vestes os campos com beleza, sabemos que cuidarás de nós. Ensina-nos a confiar como filhos, a descansar na certeza de que tu sabes exatamente do que precisamos e quando precisamos. Entregamos em tuas mãos nossa família, nossas finanças, nossa saúde, nosso futuro e todas as perguntas que ainda não têm resposta. Quando a mente se encher de pensamentos de medo, lembra-nos de quem tu és. Quando o coração vacilar, fortalece nossa fé. Quando as portas parecerem fechadas, ajuda-nos a lembrar que tu nunca estás limitado. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde nosso coração e nossa mente. Que aprendamos a viver um dia de cada vez, confiando o amanhã em tuas mãos. Hoje, escolhemos fé no lugar da preocupação, descanso no lugar da ansiedade e confiança no lugar do medo. Obrigado por nunca nos abandonares. Obrigado por seres nossa fonte, nosso refúgio e nossa segurança. Em nome poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração falou com você, declare nos comentários. Amém. Eu escolho confiar em Deus. Antes de você sair, eu quero te fazer um convite sincero. Se essa oração falou com o seu coração, não deixe que esse momento termine aqui. Muitas pessoas vivem carregando ansiedade, medo e silêncio espiritual porque caminham sozinhas. Este canal existe para lembrar todos os dias que Deus cuida, Deus fala e Deus sustenta. Ao se inscrever, você não está apenas clicando em um botão. Você está escolhendo alimentar sua fé, fortalecer sua confiança em Deus e separar um tempo para ouvir aquilo que realmente importa. Aqui, nós oramos juntos, refletimos juntos e aprendemos a descansar no cuidado do Pai. Se você deseja crescer espiritualmente, vencer a ansiedade pela fé e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, esse canal é para você. Inscreva-se agora, ative o sino e caminhe conosco. Que este seja um lugar onde sua fé seja renovada e sua esperança restaurada todos os dias.